dia, Bota a salve, cabeça salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Fala, seus sigilos levantados pelo Xandão, o homem que gosta de destruir o fim de semana das pessoas é Alexandre de Moraes, bomba no Rolê ICL. Cadê a vinheta de bomba? Não tem vinheta de bomba, a gente precisa criar uma vinheta de bomba no Rolê ICL. Está começando o programa nessa sexta-feira, dia 15 de março de 2024, são 11 horas e 40 minutos e uma notícia de última hora urgente: o ministro Alexandre de Moraes, do STF, acabou de levantar 20 sigilos de depoimentos prestados à Polícia Federal, que estavam em sigilo de justiça. Então eu vou pular todo o nosso mise-en-scène aqui no nosso programa que a gente faz todos os dias para chamar ele, o nosso Guga Noblar. Guguinha, já embarca aqui, já dou oi pro Vitinho, para todo mundo que tá aqui com a gente aqui, olha. O Guga estava assistindo o programa. Que bom que você está na nossa audiência, Guga. Eu já mando um beijo, Vitinho. Te dá oi para as pessoas, Vitinho, para dizer que não deu oi para você. Oi. Bom dia, Oi, mas... Vambora que tem coisa urgente. Coisa urgente, Guga. Bom dia. Só para já avisar o nosso público que está assistindo o Rolê ICL, ainda não temos os depoimentos aqui. Mesmo se a gente tivesse, a gente não teria como ler todos os depoimentos antes de começar, porque acabou de acontecer. Decisão do ministro Alexandre de Moraes, publicada agora há pouquinho, suspendeu os depoimentos os sigilos dos depoimentos de, vamos lá, Carlos de Almeida Batista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica. Marco Antônio Freire Gomes, general Freire Gomes, ex-comandante do Exército. Ailton Barros, ex-ajudante de ordem de Bolsonaro. Escândalo. Almir Garnier, ex-comandante da Marinha. Amaury Ferri Saad, esse quem é, Guga? O Amaury Ferri né? Saad é advogado, é o advogado que ajudou a fazer a minuta do golpe. Tem também o Anderson Torres. Ex-ministro da Justiça. Sabem, né? Ângelo Martins de Nicole, também não sei quem é Ângelo de Nicole. André Graziano. Não, esse daí também é um dos que está junto das conversas de ajudar acampamento, de tramar golpe, enfim. Olha, tá aí na tela para vocês, esse aí é o trecho da decisão do Xandão de agora há pouco. Augusto Heleno, o general Augusto Heleno. Heleno, lógico. Bernardo Correa Neto, Walter Braga... Isso. Bernardo Romão é o que comandava aqueles Kids Pretos, que é o grupo de sabotagem, aquele grupo... que é especialista em sabotar governos, etc. Esse grupo, especialista em sabotagem, o cara que mandava era esse Romão, que também era ligado ao Mauro Cid. Ele era o comandante das operações terrestres do Exército, né? Exato. Força de elite. Isso. O Braga Neto, todo mundo sabe. Cleverson Ney Magalhães. André Graziano. Coronel Cleverson Ney Magalhães, que também aparece em conversas aí ajudando a pensar o golpe. Éder Lindsay Lindsay Magalhães Balbino. Qual que você falou agora, desculpa? Éder Lindsay Magalhães Balbino. Ah, tá, é o empresário. Esse é o empresário que também teria ajudado, se eu não me engano, na minuta do golpe. Esse é empresário. Tem o Estevam Teófilo Gaspar de Oliveira, também general do Exército. Esse sim, comandante do chefe das forças terrestres, né? Porque o Bernardo Romão é o comandante daquela força de elite que tem os Kids Pretos. E o general Teófilo, esse é um dos generais 4 estrelas que também estão metidos, né? Tem ele, tem o Braga Neto, tem o general Heleno e tem o Paulo Sérgio, que era o ministro da Defesa. Esses são os 4 generais 4 estrelas que estão sendo investigados. O Teófilo Gaspar de Oliveira, Estevam Teófilo é um deles. Felipe Martins, que era o assessor de assuntos internacionais do Jair Bolsonaro. O que fez aquele gesto bizarro. Aquele lá. Tem um outro que vai ser maravilhoso ler, que é o Guilherme Marques Almeida. O Guilherme Marques Almeida é o tenente-coronel, aquele que desmaiou, que era o das operações psicológicas e que desmaiou quando a PF bateu na porta dele para levar ele para prestar depoimento. Também o depoimento dele será também um desses que teve o sigilo suspenso. Laércio Virgílio. Laércio Virgílio.
É esse, não, Laércio Virgílio, eu vou dar uma pesquisada. Só para esclarecer, o empresário, né, o Éder Linsday, ele que teria ajudado o PL a criar obstáculos, argumentos contra as urnas. E o PL acabou multado, Ó, inclusive. esse aí é o Guilherme, Esse hein? empresário. O Laércio Virgílio, Guga, é general reformado do Exército Brasileiro, também foi alvo da Tempus Veritatis. O Laércio Virgílio, 69 anos, do Mato Grosso do Sul. Era tido como era da área de planejamento operacional, com a data para a prisão do ministro do STF, sim, Alexandre sim, de Moraes. Esse verdade. aí é o tenente-coronel, tenente não, o general reformado do Exército, o Virgílio. Jair Messias Bolsonaro, todos vocês sabem quem é. José Eduardo de Oliveira e Silva, tá na lista também. José de Eduardo de Oliveira e Silva, cadê? Tem ele na lista? José, Tá eu na não tô lista com ele aqui. na lista. Ah, é o padre, José o Eduardo. padre, Olha ele o aí, padre, Ah, esse aí, o ó. Sila. Sila, não é Silva, é Sila. É O Sila? padre golpista. É Sila. Não, é Silva, É tá Sila. Silva aqui na listinha. É? É Silva. Na minha listinha. Bom, mas enfim, esse É o padre padre, aí é o padre de realmente Osasco. é o padre golpista. Osasco, vou falar de Osasco. Mais um calvo, né? Curiosamente, mais um calvo. O Marcelo Costa Câmara, né? A gente já conhece também. Falamos longamente sobre ele. Mário Fernandes. O Câmara está envolvido também em outros rolos, né? Se eu não me engano, das joias, ele também ajudou a levar as joias do Bolsonaro para fora do Brasil. O Câmara é um dos assessores que está ali realmente próximo ao Bolsonaro. Qual foi o outro que você falou? Mário Fernandes, que é comandante da reserva do Exército, foi chefe substituto da Secretaria-Geral de Governo do governo de Jair Bolsonaro, na lista. O Ronald Ferreira de Araújo Júnior. Esse é do Exército também, né? O comandante Ronald. Ele deixa eu lembrar o posto do Ronald, mas é mais um militar que foi flagrado aí ajudando a pensar o golpe. E esse foi um dos que se calaram, porque a gente está lendo a lista de uma galera, né? Que eles liberaram, que o Xandão, no caso, está liberando agora o depoimento, porém, a gente tem que lembrar que a maioria absoluta desses aí se calaram. Acho que só são 6 ou 7 que falaram. Então, ele está liberando depoimento de um monte de gente que não falou também. Mas pelo menos só tem as deixar perguntas claro. que foram feitas, né? Esse também. Ronald ficou quieto. Esse Ronald foi um dos militares que optaram pelo silêncio. Tem aqui o Rafael Martins, que é tenente-coronel também, desse núcleo, tenente-coronel das Forças Especiais do Exército. Valdemar Costa Neto, presidente do PL, que a gente já falou. Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros. Sérgio Ricardo Cavalieri também é um militar, não é isso? Sérgio, o Cavalieri, deixa eu ver se eu confirmo, mas é isso mesmo. Ele é o tenente-coronel do Exército. Tenente-coronel. É isso. E aí, para fechar a listinha, temos o Tércio Arnaud Tomás, que já é figurinha carimbada aqui do nosso ICL, a gente já falou bastante sobre ele. Uma lista ampla, Guga, e com depoimentos, 20 nomes, né? Como você mesmo falou, vários nomes que já foram citados, que não falaram nos seus depoimentos à Polícia Federal, porém, depoimentos importantíssimos aí, como, por exemplo, o do ex-comandante do Exército, Freire Gomes, e o ex-comandante da Aeronáutica, o Batista Júnior, que falaram longamente nesse depoimento. E o Mauro Cid não está na lista, né? Mauro César Cid não está nessa lista. Pois é, Cid não apareceu nessa listinha. É o Cid que delatou 2 vezes. O Tércio, que você citou há pouco, Arnaldo Tomás, esse nome é importante, porque ele é o líder ali, um dos líderes do gabinete do ódio, foi um dos primeiros assessores contratados por Jair Bolsonaro ao vencer a eleição. Ele venceu e já pegou esse assessor, que é um garoto completamente desqualificado, que tinha uma página chamada Bolsonaro 2.0. Bolsonaro opressor, desculpa, não é só Bolsonaro, é Bolsonaro opressor 2.0. Com essa página, que era uma página que basicamente servia como um troll de internet que ficava linchando todos que criticassem o Bolsonaro, ele conseguiu, vejam bem, a vaga de assessor, um dos primeiros, ele está ali bem no início
do governo Bolsonaro já fazendo esse papel de comandar o gabinete do ódio, junto com o Carluxo. Então esse nome é importante, até porque ele falou, pelo menos um pouquinho, tem o que vazar dele e também está agora tentando usar o advogado para, de alguma maneira, pelo menos indicar à polícia que poderia fazer até uma delação premiada. Então esse aí está meio que arregando, pode ser que tenha coisa interessante para sair, porque ele tem o que falar. Como eu disse, ele fazia o jogo sujo do gabinete do ódio. Tem alguns aqui que a gente sabe que falaram, como o comandante do Exército, Freire Gomes, e o da Aeronáutica, o Carlos Batista Júnior, e os dois, de fato, são os que mais complicaram a vida de Jair Bolsonaro. Fora a delação do Mauro Cid, que é o ponto de partida para pipocar isso tudo, os depoimentos, né, tidos como os mais bombásticos são esses: Freire Gomes e Carlos Batista Júnior. O Carlos Batista confirma a história do Freire Gomes de que o Bolsonaro teria insistido em interferir na eleição, inventando alguma desculpa e usando aquela minuta do golpe que previa ou GLO, que seria a garantia da lei e da ordem, ou estado de defesa, ou estado de sítio. Ele tinha 3 maneiras de dar o golpe, eram essas 3 maneiras. E isso tudo, além de ter sido apresentado pela delação do Mauro Cid, foi confirmado por esses 2 nomes, que são nomes chaves, são comandantes das Forças Armadas, são aqueles que Bolsonaro precisava para, de fato, conseguir dar o golpe. É um golpe militar, é um golpe que teria o exército na rua, é um golpe que teria a adesão da Marinha, que topou, junto com o almirante Almir Garnier, e da Aeronáutica, que, segundo o seu comandante, não topou. Segundo Freire Gomes, comandante do Exército, a Aeronáutica também não topou, e o Freire Gomes também não topou, e ele teria ameaçado o Jair Bolsonaro de prisão. E outro que teria pressionado pelo golpe, além do Jair Bolsonaro, já que o Bolsonaro não convenceu, o segundo que entrou na jogada e que conversou com os comandantes das Forças Armadas foi o Paulo Sérgio Nogueira, o ministro da Defesa, que também é general. Então, o Paulo Sérgio é mais um que, segundo a delação, não é delação no caso, mas segundo o depoimento desses comandantes, também fez parte da tramóia. Então, esses daí jogaram merda, digamos assim, né, merda no ventilador, e respingou muito em Jair Bolsonaro, no general Heleno e muito também no Almir Garnier, que é o almirante que comandava a Marinha. Francamente. A gente já recebeu já alguns pedaços desses depoimentos. A Juliana Dalpiva está, neste momento, debruçada sobre esses depoimentos. Ela, Carla Gamba, a nossa equipe de série. Então, acompanhe aqui, continue acompanhando aqui o nosso iclnoticias.com.br. Tanto a Juliana Dalpiva, quanto a Carla Gamba, quanto a nossa brilhante equipe do nosso portal já vai trazer atualizações para vocês, então aguardem, porque nós vamos ter já novidades sobre esse assunto. Enquanto isso, a gente vai repercutindo o que a gente sabe, né, Guga? O Guga deu algumas informações agora, que é o que a gente já tem de vazamento da imprensa antes do sigilo ter sido derrubado, e já eu li alguns comentários de vocês, viu? Vocês estão aí no nosso chat. Um beijo pra vocês que estão acompanhando esse programa maluco! A maluquice do Brasil faz com que a gente torne esse programa mais maluco ainda. Mas falaremos um pouquinho mais sobre esse depoimento do Freire Gomes, Guga. Tinha uma vinheta que tá pegando fogo agora, mas não vamos nem de vinheta hoje, porque o programa quando é breaking. Tá pegando fogo, bicho! Chama! A parte do não vai ter vinheta não ficou claro o suficiente. Foi mal. O ex-comandante do Exército, o Freire Gomes, que o Guga estava falando sobre ele agora, certamente tem o depoimento mais esperado. Ele contou o papel do Bolsonaro nas articulações da tentativa de golpe. O depoimento aconteceu no dia 1º de março, teve 22 páginas e durou 8 horas. O depoimento
do Freire Gomes. Segundo ele, na reunião do dia 7 de dezembro de 2022, no Palácio da Alvorada, também relatado na delação de Mauro Cid, o Bolsonaro fez um rodízio de golpe, viu, Guga? Ele apresentou golpe à la carte. Dava para escolher entre uma GLO, né, uma garantia de lei e da ordem, estado de defesa ou estado de sítio. O documento debatido é literalmente o mesmo que foi encontrado no celular de Mauro César Cid, né? Essas informações foram trazidas ontem, né? A Veja recebeu antecipadamente aí o vazamento desse depoimento do Freire Gomes. Ainda segundo o depoimento, novamente, nós não lemos ainda, né? Nós não recebemos o depoimento, nós não temos acesso a ele, apesar de já ter caído o sigilo, mas segundo as informações da Veja, que recebeu ontem, o Bolsonaro revelou que o documento estava em estudo e que eles seriam convocados posteriormente para tomarem conhecimento da evolução das discussões. Nessa reunião, o Almir Garnier, comandante da Marinha, teria se colocado à disposição do Bolsonaro. Dias depois, uma nova audiência foi convocada e, na presença dos 3 comandantes, o então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e a gente não teve depoimento dele vazado hoje não, né, Guga? De sigilo, né? Do Paulo Sérgio não, né? Não, do Paulo Sérgio não, até porque esse foi um dos que se calaram. Então, se vazar, vai ser praticamente nada. Vai ser só as esse perguntas. Daí... O nome dele não tá lá na lista, lá? Ele não tá na lista, tá? Tá, mas... Não, ele tá na lista, mas Sérgio? vários que estão nessa lista não falaram. Não falaram nada. Vários. O general Heleno, por exemplo. Não falou nada. Mas pelo menos a gente vai ter acesso também às perguntas feitas pelos policiais federais para ter uma ideia da linha de investigação. O Paulo Sérgio Nogueira estava com o Jair Bolsonaro e ele detalhou uma versão atualizada do documento, anunciando a criação de uma comissão de regularidade eleitoral para, abre aspas, apurar a conformidade e legalidade do processo eleitoral. O Freire Gomes ressaltou por diversas oportunidades que não houve fraude nas eleições, isso é um ponto importante de ser dito. O próprio Freire Gomes, na reunião com o Bolsonaro, segundo o depoimento dele, e também teria sido confirmado com o depoimento do Mauro Cid, diz que não havia irregularidade nas eleições, não houve fraude, não foi detectado desvio ou fraude na disputa eleitoral. O Freire Gomes também reconheceu o texto da minuta golpista encontrada na residência de Torres durante buscas da PF em janeiro do ano passado, como um dos documentos debatidos com o Bolsonaro nas reuniões golpistas na Alvorada. Ainda segundo o Freire Gomes, Anderson Torres dava suporte jurídico para que as medidas fossem adotadas. Já vou falar um pouco mais sobre essa história de prisão, mas aí, Guga, certamente um dos depoimentos mais importantes nessa história é o depoimento do Freire Gomes, trazendo uma visão interna, né, de como se deu essa trama golpista e complicando ainda mais a defesa do Bolsonaro. O Bolsonaro já estava numa situação difícil, hoje não está passando nem Wi-Fi. Não duvido que daqui a pouco a gente recebe a informação que o Bolsonaro falou: ai, minha barriguinha, comi um camarão mal mastigado, e se interne, né, Guga? O intestino Bolsonaro do sendo Bolsonaro atropelado. Tá sofrendo. Essa dor de barriga também é cagaço, é medo, né, Bolsonaro? Não é a sua doença corriqueira aí que você tem, crônica já, de ter problema no intestino. Dessa vez é medo mesmo, porque, afinal de contas, Freire Gomes era o comandante do Exército. Ele tá caguetando tudo. Ele foi chamado de cagão pela turma do Jair Bolsonaro. O Braga Neto chamou, o Braga Neto, que era o vice do Bolsonaro e que também foi ministro da Defesa já, ele chamou este daí, o Freire Gomes, de cagão, exatamente porque o Freire Gomes não aderiu ao golpe, não topou entrar nessa. A gente não sabe a razão do Freire Gomes. Será que é porque ele sentiu que não tinha apoio da opinião pública e de outros países, sabia que essa tentativa de golpe seria furada e não ia querer, obviamente, parar no xilindró como esses outros todos correm o risco de parar? Ou foi, de fato, alguém que soube honrar a farda e honrar a Constituição e defendeu a democracia? Isso tudo está sendo apurado. Há argumento para os dois lados, tanto para bater quanto para defender. Agora, ele foi detonado pelo bolsonarismo. Ele foi pressionado, inclusive pelo Paulo Figueiredo, aquele que é o neto do ditador. Essa turma da internet, os influenciadores, eles tinham a missão de linchar os militares que não aderissem ao golpe para exatamente pressioná-los a entrar nessa.
E um dos linchados foi esse, o Braga Neto. O outro foi o Carlos Batista, o da Aeronáutica. Ele também apanhou dessa turba bolsonarista. A pressão foi contra esses daí. O Thomas Paiva, que hoje é o comandante do Exército, também sofreu pressão. Tem outros nomes, tem o comandante ali do Nordeste, que eu esqueci o nome, que também é um outro militar de alta patente que apanhou muito. São os que ficaram contra o golpe, que não toparam embarcar nessa, porque uma parte grande dos milicos entraram sim de ponta nesse golpe. E esse aí sofreu e agora está devolvendo. Está ali, ó, contando o que precisa ser contado. O Jair Bolsonaro, de fato, segundo o que ele diz, tramou um golpe, convidou, botou o Paulo Sérgio, que era o ministro da Defesa, para pressionar, colocou seus influenciadores também para lincharem essa turba. Então ele está, obviamente, agora falando tudo, tentando manter pelo menos um pouquinho aí da imagem, da reputação dele, que foi muito arranhada também nessa história. A gente não pode esquecer que ele foi um dos generais que assinaram uma carta pressionando também, na época ali da eleição, para que, de alguma maneira, continuasse no ar aquela narrativa contra as urnas, contra a eleição. Então ele tem também umas coisas a explicar, mas dessa vez está contando tudo. E o outro que contou, que foi o Batista Gomes, né, o Carlos Batista Gomes, Júnior, que era o comandante, Batista Gomes Júnior, que era o comandante da Aeronáutica, ele está, como eu falei, confirmando que o Freire Gomes teria ameaçado o Bolsonaro até de prisão, se o Bolsonaro insistisse em não aceitar o resultado da eleição. E aí tem uma frase dele que vazou que seria, entre aspas, em outra reunião dos comandantes das forças com o então presidente da República, o depoente deixou evidente a Jair Bolsonaro que não haveria qualquer hipótese do então presidente permanecer no poder após o término do seu mandato. Está lá no que vazou da polícia. A polícia escreveu isso. Que deixou claro ao então presidente Jair Bolsonaro que não aceitaria qualquer tentativa de ruptura institucional para mantê-lo no poder, disse o Batista, né, o coronel, o da Aeronáutica, o Carlos Batista Júnior. Então é isso. Os dois estão agora com a mesma narrativa, a de que Bolsonaro tentou dar um golpe e a que eles frearam e que esse daí teria inclusive ameaçado botar o Bolsonaro na prisão. É óbvio que isso aí é a pá de cal. Além da delação do Mauro Cid, você ter generais de alta patente contando que foram chamados por um golpe e contando qual era o cardápio do golpe, que era GLO, que era decreto de estado de sítio ou de defesa, e isso tudo sendo descoberto. A gente tem esses documentos, um desses documentos com Anderson Torres, que dava o suporte jurídico, disse o Freire Gomes. Aí, aquela minuta que o Anderson vivia dizendo que estava na casa dele porque ele tinha esquecido, deixa de ser só um documento esquecido e passa a ser um documento que foi de fato usado. E Anderson Torres também se complica cada vez mais com esses depoimentos. Francamente. Aqui a galera toda comentando, né? Obviamente, a Flávia Araújo, Operação Desmaio. Aquela Cristina, essa galera tá no nível Tiririca, vou morrer! O Alex Turner diz: Almirante L'Oréal Gressin. A Maria Helena perguntando: quem manda no programa, Will? Não vai ter vinheta. Claramente não sou eu. Eu não mando em nada na minha vida, muito menos nesse programa. Como? Maria Helena. A Roberta: atestados e versículos da Bíblia em breve. Logo aparece. Então vamos continuar acompanhando. A nossa Laura Couto, nossa redatora, diretora, proprietária deste programa, está acompanhando o que a Globo News tem trazido em primeira mão. A Globo News consegue as coisas antes. A Globo News conseguiu esses depoimentos logo que o Alexandre de Moraes os soltou. E aí tem atualizações sobre esses temas que você disse, Guga. Segundo o depoimento do Batista Júnior, o Almir Garnier confirmou que colocaria as tropas à disposição do Bolsonaro, né? Então, isso realmente teria acontecido. Segundo ainda o depoimento do Batista Júnior, o ex-presidente Jair Bolsonaro solicitou à AGU uma ação para reverter as eleições de 2022. Disse que a minuta que o Bolsonaro apresentou com o Paulo Sérgio Nogueira para as Forças Armadas tinha a prisão de ministro do Judiciário, informação que já tinha sido vazada antes, né, que seria a prisão do Alexandre de Moraes e depois a prisão do
Gilmar do Mendes. Gilmar Mendes, depois teria sido Mas tinha o revertida e Rodrigo ficaria... Pacheco. Isso, tinha também o Rodrigo Pacheco, que ficaria só Senado. a prisão do Alexandre de Moraes. E, por enquanto, essas são as novidades em relação do depoimento do Batista Júnior. A gente tem muita expectativa em relação ao depoimento do Freire Gomes, mas o Batista também traz essas informações em primeira mão, situação complicadíssima do Jair Bolsonaro em relação a isso tudo. Lembrando também que no depoimento do Batista Júnior, a informação que a Veja trouxe ontem é que o Freire Gomes chegou a comunicar que prenderia o então presidente Jair Bolsonaro caso ele tentasse colocar em prática um golpe de Estado, que me parece, Guga, e é uma avaliação minha, queria que você concordasse ou discordasse, de que também existe uma operação abafa, né, nas Forças Armadas. Vamos entregar alguns dos nossos, né? Vamos deixar que os anéis vão embora para que a gente fique com os dedos, para que exista um invernizamento dos milicos de que eles são democratas e eles salvaram a democracia. Se o Freire Gomes tivesse embarcado na aventura golpista, o golpe teria sido dado e quem salvou o Brasil foi o Freire Gomes. Mas lembrando, pequeno Guga, e quem está assistindo este programa, que tem uma nota assinada pelo Freire Gomes, pelo Batista Júnior, no dia 11 de dezembro de 2022, a gente tem a imagem, inclusive, dela aí, eu vou pedir para os meninos colocarem na tela, eles assinaram uma notinha, quem viveu lembra, defendendo os acampamentos golpistas e também o direito das pessoas. Olha, essa foi a nota publicada à época pelos comandantes das forças. Está assinada pelo Freire Gomes ali, está pelo Almir Garnier, que teria embarcado na aventura golpista, mas também está assinado pelo Freire Gomes e pelo Batista Júnior. Ou seja, Guga, em dezembro de 2022... esses mesmos comandantes, isso depois da reunião relatada de 7 de dezembro, foi isso aí. Esses mesmos comandantes assinaram a notinha defendendo acampamento golpista e o direito das pessoas ficarem na frente dos quartéis, Guga. Né? A estratégia do Freire Gomes é dizer que ficou contra o golpe, mas se ele também se coloca contra tudo que o Bolsonaro estava ali tentando fazer na época, como, por exemplo, proteger o acampamento golpista, ele poderia abrir uma brecha para ser trocado do comando das Forças Armadas por alguém de fato golpista. E ele não queria abrir essa brecha, porque se entrasse um golpista ali no Exército, aí teria o golpe, que sem o Exército não tem golpe, basicamente é isso. A Aeronáutica e Marinha tem uma certa importância, mas o que vale mesmo é o Exército. E o Exército teria que continuar nas mãos dele e não parar na mão de um golpista, e ele de alguma maneira teria que se blindar também, por isso que talvez... É por aí, entendeu? A estratégia, mas que no que importava ele se colocou contra, é isso que ele está dizendo. Teve uma carta também que foi feita nessa época eu não me lembro qual grupo de militares que assinou essa carta, mas enfim, os militares fizeram uma outra carta nessa mesma época, em que o Freire Gomes disse que viu aquilo como uma ameaça velada a ele. E na carta eles diziam que o que havia de pior, o pior defeito de um soldado era a falta de hombridade, era a falta de coragem, era a covardia. Aí ele disse que aquela carta, que foi uma carta que saiu nessa época também, era uma ameaça a ele, porque ele estava contra o golpe. E de fato tem momentos ali que ele se colocou contra o golpe. Então, assim, eu estou realmente em dúvida, meu querido De Luca, de fazer esse julgamento sobre o Freire Gomes. Na dúvida, eu botava todo mundo na cadeia. Um herói. Na dúvida, um herói. Na dúvida, para mim, Os que capitularam, De Luca, os que capitularam... Fala, Guga. Não, na dúvida, todo mundo, mais ou menos, né, De Luca? Porque porra, os que capitularam, os que cederam, os que realmente abaixaram a cabeça e não repreenderam, ou não se colocaram contra o golpe, eles têm que ser presos. E tem vários generais, 4 estrelas, pelo menos 5, que estão nesse meio. Tem um capitão do Exército, que é ex-presidente, e tem vários outros, tem coronel, tem tenente-coronel. Essa turma, tem uma turma grande de alta patente, que tinha voz de comando, tinha o ministro da Defesa, Paulo Sérgio, tinha o general Heleno. Essa turma precisa, obviamente, pagar, ser presa pela tentativa de golpe. E se o Freire Gomes se mostrar alguém que
em algum momento acreditou no golpe, ele também vai precisar pagar. Por hora, realmente, são esses outros que a gente tem como comprovar. E essa turma parando no Chilindró, é claro que de alguma maneira isso serve para tentar limpar um pouco a imagem das Forças Armadas, porque eles estão queimadíssimos. Ia ser um golpe militar. Uma parte grande de alta patente embarcou. Se você não punir ao menos esses, é claro que a instituição inteira vai estar no meio dessa história, então eles precisam, obviamente, também limpar a imagem deles, e isso é também uma maneira de limpar a imagem. Entrega aqueles que entraram nessa, corta a cabeça de general 4 estrelas, isso não acontece nunca no Brasil, veremos se acontecerá, tem um papo de anistia aí, mas se acontecer, é a oportunidade, obviamente, dos militares recuperarem um pouquinho pelo menos, né, do prestígio que eles não têm mais. Ó, tem uma invasão no estúdio aqui, fala que não é invasor, que não invade nada, mas invade meu programa, vem invadir meu programa aqui. Ó aqui, ó, Guilherme Boulos, tá? Aqui, abaixa aqui, vai te mandar um oi lá, ó. Olha aí, Boulos. aqui com o Deluca. Não é invasor, mas Grande invade meu Boulos. estúdio, beijo, Boulos. Tamo junto. Depois a gente conversa daqui a pouco. Tá Chico Pinheiro, que todo mundo aqui diz que não é invasor. Olha, ó. Deixa eu dar um Ó, o beijo. Chico Pinheiro vai dar. Esse programa é uma festa. Ó, cara, Chico Pinheiro, dá um oi lá, Chico. beijo, Chico. Salve! Graças Grande a Chico. Deus, hoje é a Sexta-feira. vida que segue. Graças a Deus. Beijo, Chico. Tá todo mundo aqui. Esse programa é uma festa, o pessoal invade meu muito legal aí estúdio. hoje. Mas pelo menos foi Boulos invadindo, né? Pelo menos não foi ninguém. Faltou ruim, o pelo menos seu foi Boulos. Paulo, né? Só eu. Vem, pessoal, pode entrar. O programa é uma festa. Mas que bom que foi o Guilherme Boulos. Vem com o Boulos. Daqui a pouco eu falei. Comeu Boulos com o Boulos. Falando em deputados federais, já que Guilherme Boulos, além de pré-candidato a prefeito de São Paulo, também é deputado federal, Guga, uma outra informação que a Globo News trouxe agora há pouco do depoimento do Batista Júnior. Tem um nome que apareceu no depoimento, Guga. Sabe de quem é? Da pistoleira Quem? dos Jardins, de Carla Zambelli. O nome de Zambelli apareceu, segundo o depoimento do Batista Júnior, a Carla Zambelli teria abordado o comandante da aeronáutica em uma formatura de oficiais da FAB no interior de São Paulo e disse que Batista Júnior não podia deixar Bolsonaro na mão. E aí, olha aí, ó, a Carla Zambelli. E aí, o Batista Júnior teria dito que não faria nada, que não admitia ilegalidade. Ou seja, a Carlinha Zambelli, né, além de correr atrás de jornalista com arma na mão, também tentou dar uma forçadinha para que o golpe rolasse, né, Guga? De forma dura. Poxa, essa daí tá metida até o pescoço no golpe. Ela contratou um hacker. Ela conseguiu, ela teve a estratégia brilhante de contratar um hacker já investigado pela justiça para, de alguma maneira, provocar algum constrangimento ao Alexandre de Moraes. Exatamente porque ela, claro, é mais uma suspeita, é mais uma que está com a água até o pescoço, que está metida nessa história do golpe. Uma pessoa que faz isso, que tenta, de alguma maneira, comprometer um ministro do STF, não tem como estar mais envolvida do que isso. Carla Zambelli, que tem muito a explicar. Ela, que depois da derrota do Bolsonaro para o Lula, fez uma fala, tem uma fala dela que é uma fala também tida como golpista, que está sendo investigada, em que ela conclama aos generais, aos militares, que tomem uma atitude, que se rebelem contra o resultado da eleição. É isso que fica implícito na fala dela. Ela é investigada por conta dessa fala, e tem, obviamente, a história do hacker. Então, Zambelli agora também, segundo o ex-comandante da aeronáutica, pressionando ali no tete-a-tete, cara a cara, o comandante a entrar nessa aventura golpista. É isso que ele está dizendo, é a isso que ele está se referindo. Então, para cima dessa, que está enroladíssima e que fugiu do Congresso, né? Arrumou até uma desculpa para não aparecer mais pelas próximas semanas. Tá doentinha. E por isso você tem que ser muito mais rígido, tem mais muito trechos mais duro. aqui desse depoimento, Guga. A gente lembrando que a Globo News, né, teve acesso a esse depoimento. Nossa equipe aqui está acompanhando esse depoimento ao vivo. Esse depoimento não, acompanhando os trechos. O vazamento. Os trechos estão sendo vazados pela Globo News. A gente vai ter já falei para vocês, do clnoticias.com.br, a Juliana Dalpiva, a Carla Gamba, a nossa equipe toda, o nosso Chico Alves está debruçado em cima destes depoimentos, o André Graziano, para poder trazer mais informações para vocês também sobre eles. Mas
Diz o depoimento do Batista Júnior ainda que o plano contra o Alexandre de Moraes, nessas reuniões em que o Bolsonaro promoveu, esse aí é o Batista Júnior, que o Jair Bolsonaro promoveu com os comandantes das forças, que o Bolsonaro falou que era preciso parar Alexandre de Moraes e citou, abre aspas, eventuais abusos do Supremo. Fica cada vez mais difícil para a defesa do Bolsonaro explicar esse tipo de coisa, né, Guga? Assim, beleza, ele vai dizer que era constitucional, mas o que era parar o Alexandre de Moraes? Como é que ele vai parar legalmente o Alexandre de Moraes? É ridículo, só no golpe, De Luca. É ridículo. É claro que ele não pode falar, gente, vem cá, estamos dando um golpe. Ele tem que, claro, fingir que de alguma maneira ele é a vítima e está tentando restaurar ou defender ou proteger a democracia, Francamente. entrando num estado de exceção, porque a justiça está corrompendo o poder. Não é ele que está querendo abusar do poder e que perdeu uma eleição e não quer admitir a derrota. É a justiça que corrompeu a relação, as forças entre os poderes e que precisa ser freada. Para ser freada, a gente vai precisar, em algum momento, entrar em um estado de exceção. Então a gente precisa recorrer via Constituição àquelas maneiras de entrar nesse estado excepcional, que é decretando um estado de sítio, ou um estado de defesa, ou uma garantia da lei e da ordem, que acabaria colocando os militares no poder. Ele inventa, obviamente, a narrativa de que ele é a vítima, e tem muito idiota que compra isso. A militância dele acredita que ele é a vítima, que a eleição foi uma fraude, que teve um golpe, que ele sofreu golpe. O Bolsonaro passou a vida inteira prometendo dar um golpe. Ele tentou dar um golpe. Brasília foi destruída, mas mesmo assim ele consegue criar essa narrativa de que ele é a vítima. Ele, na verdade, tentou proteger a democracia que ele passou a vida inteira desprezando. E tem gente que cai nessa, obviamente. E ele precisa, claro, dar algum verniz constitucional para o que ele está fazendo. Ele não pode anunciar que é um golpe. Então essa é a cascata dele. Olha, gente, o STF está passando do ponto. A gente precisa aqui, de alguma maneira, devolver, responder. Essa é a cascata, mas ninguém comprou. Todo mundo sabe que é um golpe. Tanto que o Freire Gomes disse não, ameaçou prendê-lo, agora está dizendo isso. Isso já tinha sido vazado pelo Valor Econômico. O jornal que tinha dado essa história, né, de que ele teria ameaçado prender o Bolsonaro, tinha sido Valor Econômico meses atrás, agora está se confirmando, pelo menos ele está reforçando essa história no depoimento. Mas é isso, é um golpe em que você não pode anunciar que é um golpe. Como todo golpe, você finge que está se defendendo e que está defendendo a democracia. E mais os comandantes não caíram nessa. Só o Almir Garnier. Almir Garnier da Marinha caiu. Existe essa ideia de dar um verniz de legalidade, né, para o que foi feito, né? Claro. Toda a ideia é essa, sempre dar um verniz de legalidade para que você não assuma, né? Não, pessoal, tô dando um golpe aqui, viu? Então, só avisar vocês que o Brasil acabou de que o Brasil deixou de ser uma democracia, o que a gente sabe que, obviamente, não ia acontecer. Então, reforço para vocês 20 depoimentos, alguns com conteúdo, outros em branco, tiveram seus sigilos derrubados hoje pelo ministro Alexandre de Moraes, que adora meter essas numa sexta-feira pra gente ficar trabalhando o fim de semana inteiro. Mas obrigado, Moraes. Valeu, Xandão, todos os meus planos de fim de semana acabaram. Mas dito isso, a gente vai seguir agora para nossa macetada de notícias. Vamos macetada? A gente tem quanto tempo, Laura Couto, de programa ainda? Aqui, a gente gastou um tempo aqui com essa história. 20 minutinhos. 20 minutinhos? Vamos para a hora do mugido, então? Vamos para a hora do mugido. Melhor. Depois a gente vai para a macetada, vai. E lembrando que se a gente tiver atualizações sobre essa história, sobre esses depoimentos vazados, nós traremos aqui para vocês, meus pequenos pokémons, durante o programa. Ler alguns comentários antes de mudar de assunto? Cadê? André Graziano. Muita gente falando, te amo, Chico, a Carla Martins, Chico e Boulos chegando na boate, bim, 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 tô chegando na boate. Mensagem com poesia, toque, 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 quem é? É a Polícia Federal. Nesse caso era o Guilherme Boulos e o Chico Pinheiro aqui. O Luciano Alves, Zambelouca, Pistoleira dos Jardins, o Alex Turner, Zambelli, Counter-Strike Global Offensive, o André Chagas, o rolê
já é bom sem Boulos. Imagina com Boulos e com Chico. A gente vai trazer o Boulos aqui um dia pessoalmente pro nosso Rolê CL. E a Roberta, ninguém dorme no fim de semana. Incrivelmente, o Alexandre de Moraes sempre deixa pra sexta-feira essas porra. Eu Mas acho que eu vamos- falei com o Boulos, viu, numa dessas matérias aí da gente. Falou? Já a gente vai mostrar o Guga em Brasília. Vamos mostrar o Guga daqui a pouco lá no Congresso. Vamos só aproveitar, passar rapidinho por uma treta deste fim de semana, Guga. Que ainda continuar rendendo. A gente falou que o Bolsonaro tinha convidado o ex-governador e deputado federal Beto Richa para ir para o PL, né, deixar o PSDB e ir para o PL para ser candidato a prefeito de Curitiba. O problema é que lá em Curitiba já tinha um candidato, que era o Paulo Martins, ex-deputado, e esse troca-troca repercutiu mal. Rendeu até uma gafe no partido. O deputado estadual Ricardo Arruda divulgou um vídeo para protestar a possibilidade de Beto Richa ir para o PL. Falou que estava indignado com uma coisa específica. Vamos ver o vídeo. Nós defendemos os valores Deus, pátria, família e liberdade e não aceitamos aqui ex-presidiários do nosso partido. Ué, ainda mas mais Guga, como não, peraí. pré-candidato. Porra, Peraí. do partido. O Valdemar Costa Neto não é presidente do PL? O que Pelo aconteceu? amor de Deus. Esse cara aí é um maluco, né? Não é possível. Ele não conhece, ele não sabe onde pisou, né? Ele não sabe. O cara entrou no Palmeiras e acha que tá no Corinthians. É tipo isso. O cara diz que não vai aceitar presidiário, mas o presidente do partido é um presidiário, no caso, viu, gente? É o Valdemar Costa Neto, pra quem Duas não vezes lembra. já fui pra lá. Duas vezes. Ele é bicampeão de ser preso, inclusive, o Valdemar Costa Neto, pra quem não lembra, que foi condenado no escândalo do Mensalão, depois foi Mensalão. indultado. Só Foi, lembrando foi. que essa é a carreira do Valdemar Costa Neto. Eu passei rapidamente por isso, porque eu não poderia deixar de mostrar esse vídeo, que é maravilhoso, mas agora sim. Esse nosso foi o mini Hora do Mugido, nosso pequeno mood hoje, foi um bezerrinho só. E nós vamos para o Acetada de Notícia, que tem tema bom lá também. Agora sim, confundindo o Vitinho com muitas vinhetas e mudanças no roteiro, é importante, Guga, a gente trazer esse tema. A gente falou sobre isso ontem à noite no N1, falamos no N2, falamos hoje no N1, a denúncia da Piauí, com mensagens da Operação Spoofing, né? Procuradores do Ministério Público da Lava Jato, quase 1 milhão de mensagens a Piauí analisou, que foram recebidas no aplicativo Telegram do Dallagnol. Essas conversas, entre elas o BD, Brigada Digital, dos grupos mais ativos dos procuradores, era destinada a discutir temas a serem compartilhados nas redes sociais. E aí, Guga, um festival de obscenidades. A gente tem as imagens, ou Laura e Vitinho? A gente só tem o texto aqui mesmo. Tem aí, ó. Essa aí foi um dos que mais chamou a atenção, durante o dia, Guga. As procuradoras Lívia Tinoco e Janice Ascari discutindo sobre a aparência da Carmen Lúcia. Diz a Lívia Tinoco, Carmen Lúcia é franciscana, mulher simples, de muita renúncia, não tem filho para sustentar. A Janice Ascari, nem gasta com cabeleireiro. A Lívia responde, nem com dentista. Tem os dentes horríveis, amarelos e tortos. Merecia uma lente para ajudar um pouco o sorriso. Já passou da hora de fazer um preenchimento e botox. E aí Janice responde com uma risada. Bizarro demais, né, Guga? Isso, né? Mais uma vez. E aí, Guga, mais pra frente, a gente não vai ler tudo, mas tem machismo, tem misoginia, tem homofobia, tem apologia ao nazismo. É só isso que os procuradores da Lava Jato ficavam conversando, enquanto na TV pareciam heróis e heroínas da correição no Brasil, né? É isso, mais mensagens que acabam, de alguma maneira, manchando a reputação da Operação Lava Jato, porque mostra o nível cognitivo, o nível de preconceito, de fala misógina, de machismo que está incrustado nessa gente, e mostra também até um certo fanatismo político por parte desses procuradores, não nesse caso dessa conversa, mas se a gente pegar o bolo do que já vazou, né, o que tem ali é, de fato, uma reunião entre um monte de gente que parecia super capacitada, né, que queriam bancar os heróis, mas
que muitas vezes se comportam como o seu tio do Zap, aquele tio do Zap que fica naquela bolha falando bobagem, fazendo comentário anos 80, enfim, de alguma maneira espalhando preconceito, espalhando machismo. Aquele seu tio do Zap que você tem vergonha, é mais ou menos esse o nível das conversas dessa turma dos procuradores. Tem momento em que eles atacam, que eles desdenham do Lula, da morte do neto do Lula. Tem comentários ali em que eles mostram que tem uma ganância pelo dinheiro, que eles querem se aproveitar daquele holofote da Lava Jato para ganhar com palestra, para ganhar de maneiras que não deveriam ganhar dinheiro. Enfim, é uma turma que as mensagens mostram que não são heróis, que estão muito mais para vilões, para gente mesquinha, para gente cheia de defeitos, cheia de machismo, cheia de misoginia a espalhar. Vamos agora, Guga, falar sobre um outro tema também importante, falar sobre a popularidade do presidente Lula. Por quê? Nessa semana discutimos longamente sobre isso, se o presidente Lula tinha os motivos que levaram, né, à queda da popularidade. É a economia, é Israel, é não sei o quê. Alô. Você foi lá no Congresso perguntar para os parlamentares por que eles achavam que a popularidade de Lula tinha caído. Então vamos ver o que é que os deputados falaram para pequeno Guga Noblar no nosso Rolê CL na rua, lá no Congresso. Hoje eu tô igual a popularidade do Lula, só descendo, caindo. Apesar do Brasil estar com a economia melhorando, a popularidade do governo Lula está descendo. Vamos entender agora com os deputados. Por quê? Por quê? Por quê? O Lula, lindão, feinho, chatinho. O que você tá achando do Lula? Um ano de Lula. Na verdade, primeiro ano aqui na Câmara, tenho trabalhado na terceira via, que é exatamente fazer uma oposição construtiva. O senhor fala bem do Lula e o senhor fala mal. Vamos fazer assim? Vamos? Fala bem, eu falo mal. Qual partido do senhor? Não gosto de falar mal de ninguém, não. Maravilha, melhor ainda. Eu dou sugestões, né? Porque no primeiro a gente perdoa, mas acho que pro segundo ano aumentar o diálogo com o legislativo e ser mais pragmático nas ações na ponta. Eu acho que todo governo tem seu período de maturação. Isso é muito normal, certo? A gente vê isso em prefeitura, vem em governo de estado. É natural que agora que ele faz o planejamento, começa a organizar os investimentos, ele esteja num momento ainda que as pessoas estão esperando as entregas. 0 a 10, a nota do governo Lula. Hoje está em 6. Na minha visão, no primeiro ano é ano de você guardar a caixa, certo? Planejar, no segundo ano você licita o que você planejou e no terceiro e quarto você executa e entrega. E no quinto ano, reeleição. Deputado, por que os senhores têm medo de falar comigo? Eu assusto tanto assim? Não. Não? É que a minha barba tá mal feita? Não. Deputado, a popularidade do Lula. Estão dizendo que o Lula está perdendo tanta popularidade que a Record já está pensando em contratá-lo aí para fazer uma novela. É verdade? O Lula está impopular ou não está? Não sei, você vai ter que perguntar isso a ele. Companheiro Guga, é tudo inveja da oposição. Olha quem tá aqui, eu achei que era você, eu falei, não, era teu irmão. Meu irmão é um pouquinho mais gordo do que eu, me confundi com meu irmão. Te confundi com teu irmão. Estou precisando ficar preocupado com o meu físico a partir de agora. Tem lá a galera de pá, foi pra cima. Ah, tá aonde? Na comissão, naquele evento do Lula ontem. Ah, não, foi de boa, agora foi tranquilo. Foi de tá boa. Tudo bem? Tá tudo bem. A popularidade tá em alta? Tá em alta, tamo firme. O pessoal tá xingando ali que eu vi. Esse aí também tá tendo problema de popularidade, viu, Lula? Mas dizem que ele foi o mais votado lá, hein? Na Paraíba. Foi o mais votado, infelizmente, mas a população está acordando, não é à toa que em todas as eleições presidenciais a força do PT vai diminuindo em todas as eleições. Os números dizem isso. Mas já ganhou 5 PT, hein? 3 com Lula e 2 com a Dilma, deputado. Até que não tá tão ruim, né? Por que a popularidade tá caindo se o Lula, pelo menos é o que os índices mostram, tá melhorando o país? Então, o desafio da comunicação. É como comunicar, como falar. Acho que o governo precisa ser mais incisivo nisso. Essa lógica de tudo está errado, o Brasil está com problemas e a gente observa nas nossas próprias pesquisas de que o Brasil se reencontrou. Do ponto de vista das relações internacionais, o Brasil está bem. Do ponto de vista dos programas de políticas públicas, o Brasil está bem. Então, o que é que está acontecendo? Comunicação.
Falta comunicação. Paulo Pimenta tá te queimando. Não, o que ele precisa fazer é sair do palanque, só isso. E sai do palanque, ele tá no palanque, é isso? Continua no palanque, fazendo campanha. Fazendo muita campanha ainda. Tem que gestar o Brasil, é isso que precisa. Para o Lula recuperar a popularidade dele, mais importante do que entender sobre o Brasil, é entender sobre a Bíblia, talvez? Não digo isso, né? Ele fica macetando os evangélicos, né? Eu vou cantar um macetano porque Deus está mandando um macetano certo. Mas ele falou mal, o Lula falou mal? Sim, ele ofendeu, né, de forma indireta aos evangélicos. Vai ter uma oração, depois eu desço aí para assinar um abraço. Dá para confiar no Bolsonaro como evangélico ou é um falso cristão? Não, ele demonstrou isso durante todo o governo dele e continua fazendo isso agora depois, já que ele deixou o governo, 2 anos depois, 1 ano e pouco depois, continua profetizando e falando aquilo que os evangélicos querem. Isso é recomendação do próprio Jesus. Antes de ser crucificado, ele mandou que eu não tenha espada. Vende a vestimenta e compra uma espada. Foi Pedro, vendo as suas capas. Exatamente. Ele não comprou pistola porque não tinha. Exatamente. Simplesmente o Lula se batizar lá no Rio Jordão e virar evangélico logo, Não, aí mas acaba esse problema? Não, mas aí é exatamente a nossa diferença entre esquerda e direita. Nós não recorreremos a coisas forçadas e mentirosas para cumprir aquilo que a gente quer. Tem uma diferença fundamental. Eu digo que a batalha da comunicação, nós temos um problema material e concreto. Nós temos responsabilidade ética com o que dizemos e como dizemos. Mas acho que tem um problema que a gente precisa discutir, que é a forma como, sim, determinados líderes religiosos manipulam a fé do povo para interesses políticos partidários eleitorais. Silas Malafaia! E isso é um problema. Silas Malafaia! É uma das figuras que... mas sem sombra de dúvida, na minha opinião, isso Edir Macedo! Isso é um problema. Projetos de poder. E isso, na nossa opinião, é muito complexo, porque, no final das contas, o direito sagrado à existência da religião, e da crença e da não crença, precisa ser garantido para o Estado. Mas a manipulação eleitoral, isso é um problema. E isso acaba interferindo naquilo. Bora ficar esperto aí, gente. Vamos ganhar a batalha da narrativa. Senão não adianta ter bom número. Lula lá. Como é que vai? Eu sigo você. Ah, é? Oh, você e seu pai. Aê, que maravilha. Alguém além da minha mãe gosta de mim. Lula lá é a gente. Junto. Lula lá. Hoje é sobre o Lula. A gente continua popular. Suas eleitoras, Lula. É? Acertei? Acertei. 2 votos. 2 votos. Alô. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, viu? Obrigado, gente. Tá aí, o Guga mais uma vez no Congresso, o Guga, assim... Hoje eu tô igual os bolsonaristas... Beleza? Os bolsonaristas não tiveram exatamente muitos argumentos, né, pra falar da popularidade do Lula, né? Deram umas desculpinhas velhas, né? Chororô, aquele... É isso, é oposição política gratuita só pelo fato de não ser do mesmo grupo político, não tem o que falar. E a popularidade do Lula tá desgastada muito pela relação, de fato, que ele tem com esse público mais evangélico, conservador. E o Lula, inclusive, agora está marcando aí umas reuniões entre ele e grupos evangélicos. A próxima fase aí do Lula é tentar se aproximar, fazer uma ponte, de fato, com os evangélicos, porque senão, apesar da economia melhorar, o discurso de comportamento e de ódio vai continuar tirando votos dele. Nós vamos mostrar mais um vídeo do Guga daqui a pouquinho, lá no Congresso, falando sobre o Cid Gomes, aproveitando o ensejo. A Janaína Fuentes falou, Guga tomou um energético nesse dia. Não é bem energético o nome, viu, Janaína? A Tatiane da Silva, contrata o Rolê ICL para fazer comunicação do governo. Obrigado, a gente não está aceitando propostas. Ouviu? Oi. Estão dizendo aí que vazou a minha imagem, mas não era eu não. Não era o Vitinho não, gente. Esse é o Gabriel Vento. Era o Boulos. Que vocês viram, era o Gabriel Vento. A Ilka Sintra, Guga virou terror no parlamento, a Suelen Ferreira, amo demais essa skin congressista do Guga. O Guga no Congresso tá fazendo muita falta, a gente falando, mas o CQC fazia 10 anos atrás. O Guga tá fazendo agora muito melhor, e agora do lado certo da força, um pequeno Guga, vamos lá. Vou trazer atualizações da história do vazamento, Guga, da conversa lá
dos depoimentos do Freire Gomes Claro, e também claro. do Batista Júnior, segundo o Jair Bolsonaro teria chamado o Estevão Teófilo para conversar, mesmo depois do não do Freire Gomes. O Freire Gomes falou não naquela reunião, e aí ele chamou o Teófilo para conversar. A reunião foi para ouvir lamentações do Bolsonaro. O Estevão comandava o Batalhão de Operações Terrestres. O depoimento do Valdemar sobre o documento fala sobre supostas fraudes. O Braga Neto disse que nunca viu documento sobre fraudes nas urnas e que nem conhecia o Paulo Sérgio, ministro da Defesa. O Braga Neto também negou a orientação do Bolsonaro para afirmar fraude nas urnas eletrônicas, e o Valdemar Costa Neto disse que pagou R$1 milhão para o Instituto Voto Livre para avaliar a irregularidade nas urnas, mas não acharam nada, e quem indicou o voto livre foi o astronauta Marcos Pontes. Então, até o fim dessa semana, até segunda-feira, quando a gente volta no Rolê CL, certamente teremos deglutido completamente esse depoimento, né, Guga? Claro, esse fim de semana vai vazar muita coisa. Como eu disse, a gente disse há pouco, são 6, se eu não me engano, que falaram. O restante se calou. Tem alguns que, inclusive, agora querem falar, ficaram calados na hora do depoimento. Agora estão jogando mazinha ali para a Polícia Federal, tentando depor, tentando falar. Enfim, saberemos o que esses 6, pelo menos, disseram. Até segunda-feira vai vazar muita coisa nova, e tudo apontando para o mesmo caminho. O do golpe, patrocinado por um governo derrotado e um presidente que sempre foi, na verdade, uma viúva da ditadura militar. O Gordão Jogadas falou aqui, Gabriel Vento, coloca o nome do seu filho Euler, para ser Euler, o filho do Vento, entregando que o Gordão Jogadas é palmeirense, já que ele entende essa referência. Vamos aproveitar, Euler foi do São Paulo também, só para deixar claro, antes do Palmeiras. Tá? Mas a fase boa do Palmeiras, fase boa foi na sua idade que eu tive o Palmeiras. Um beijo pro Gordão Jogadas, que tá sempre aqui. Vamos mostrar, Guga, antes da gente encerrar o nosso programa de hoje, que nós temos coisinha para falar ainda, esse outro vídeo que você fez lá. O Guga também falou sobre o Mauro Cid, aproveitando esse tema dos golpistas. Cidão. Será que o Mauro César Cid provoca calafrios nos bolsonaristas? Vamos ver o vídeo do Guga Noblar. Agora falando sobre Mauro Cid. Se dependesse de Jair Bolsonaro, o Mauro Cid estaria igual a essa estátua, parado, mudo e caladinho. Porém, ele hablou, ele falou, ele caguetou a trama golpista. Mais uma vez, uma nova delação de Mauro Cid. E eu quero saber se os deputados vão passar pano ou vão admitir o golpe. Ou vão fazer igual essa estátua? Vamos lá. Mauro Cid, Daniel Silveira ou Marcos Duval, quem que complicou mais a vida de Jair Bolsonaro? Ele próprio, Bolsonaro. Ele fez tudo errado, aí não tem quem salve. Tem gente em dúvida se teve tentativa de golpe. O que a gente fala para esse pessoal que tem essa deficiência cognitiva e não entendeu que teve uma tentativa de golpe? Nossa, é um absurdo. O fato já está por demais caracterizado e foi estimulado por 4 anos ali, instigando, induzindo, auxiliando, não tenho dúvida, da execução dessa tentativa de golpe. Quem é que vai querer fazer uma revolta popular com velhinhas idosas e pessoas sem armas na mão? Cagou lá no banheiro, fez uma sujeira. Que isso? E o Mauro Cid, que estava lá no coração das tratativas de golpe, está falando tudo. Então não adianta o Bolsonaro vestir essa capa de bolsonarinho, paz e amor, que não cola. Aliás, quem pede anistia está confessando que participou da falcatrua, claro. É golpe de novo, estão invadindo o Congresso, que barulho é esse? É golpe de novo ou não? Errou! Fraga, e aí? Esperava que ele fosse caguetar desse jeito? Ele não caguetou, tenho certeza que ele não caguetou. Não caguetou, mas ele tem o que caguetar, né? Não, mas não caguetou. Não tem o que caguetar. Não tem? Olha o Fraga se entregando, não caguetou. Desde a CPI eu já dizia, se o Mauro Cid fala, não precisa CPI, não precisa investigação, porque ele ouviu tudo, viu tudo, sabe tudo. O Mauro Cid também confirmou de que Alexandre de Moraes foi monitorado. Até no período Natal, dia 24 de dezembro, tinha uma turma monitorando o Alexandre de Moraes no Natal. Entre dizer e provar, há um caminho longo a ser percorrido. Precisa de documento, precisa de vídeo, de áudio, e eles têm. Aécio, saudade de você, Aécio. Como vai? Tudo bom? Quanto tempo?
O assunto hoje é Mauro Cid, Aécio. Ele tentou dar golpe ou não tentou? Ele desacreditou a urna? Ou o senhor foi o primeiro a desacreditar? Um abraço para você. Foi o primeiro, Aécio. O primeiro a desacreditar as urnas. Né, Aécio? O segundo foi Bolsonaro, mas não teve golpe não conseguiram. Acabei de falar com o Aécio ali, perguntei pra ele. Quem é que desacreditou a urna? Foi o Mauro Cid ou foi você, Aécio? Essa história de golpe começa lá atrás, ele riu, entrou no carro e foi embora. Mas a culpa é de quem, hein? Teve golpe e a culpa é de quem? Ó, gente, primeiro, bom te encontrar aqui, né, Guga? Na entrada do Congresso, aqui no espaço de trabalho. Mas dizer, ó, a gente sabe que em 2014 a postura do Aécio já começou aquela bagunça institucional, de dizer, de gente começar a chorar quando perde a eleição. Perdeu a eleição, bicho? Perdeu a eleição. Aceita. Perdeu, já era. Eu perdi 2 na minha vida. Fui pra casa, parabenizei o adversário e fui pra casa. Né? O Lula perdeu outras tantas. Perdeu a eleição, perdeu. Essa coisa de ficar desacreditando urna, querer dar golpe, com minuta, com estado de sítio, pelo amor de Deus, né? Não cola. Chegou o final dessa história, né? Você acha que vai ter prisão esse ano ou vai demorar? Isso aqui ainda não chegou ao final. O Brasil todo tá ansioso para ver esse final. Coração batendo aqui. Coração batendo. Vou arrumar já uma caixinha ali de cigarro pro Bolsonaro. Vai, se entrega. Aquele meme. Fico muito triste com uma notícia dessa. Obrigado. Valeu. Tamo junto. E com isso, Pegando Guga, vou aproveitar para dizer que você está arrasando. A gente conversava sobre um bastidor. Há uns meses atrás, quando a gente surgiu com a ideia do rolê, eu pensei no Guga na hora para fazer esse programa comigo. O programa estreou comigo sozinho aqui, com o Guilherme Bessa, com a nossa equipe do Rolê CL. Daí eu mandei um zap pro Guga, falei, Guga, vem pro rolê, irmão. Vamos fazer um rolê comigo. Tenho certeza que vai ser sucesso. Você é um cara genial e todo mundo sentia falta de alguém lá no Congresso fazendo essas perguntas incômodas, em especial para os bolsonaristas, que não tem ninguém hoje lá fazendo essas perguntas que você faz. Então, genial, nosso chat todo aqui elogiando o Guga aí, sucesso nas redes sociais. Então, muito bom. Semana que vem estamos lá de novo, né? Vamos pra cima, semana que vem tem mais. E agora tem o vazamento de todas essas delações. Vamos repercutir muita coisa ainda semana que vem. E, infelizmente, acabou o nosso programinha, né, Deluca? Mas, segunda 11h30, eu e esse cara maravilhoso que é o Deluca, o Bessa, o Vitinho, a Laura, essa equipe linda, estaremos aqui mais uma vez com vocês. No fim de semana, Guga, se você já tem muito depoimento para ler, mas não vai ler só depoimento, né? Que também tem que ter um entretenimento, uma coisa para dar uma divertida. Você pode aproveitar a nova promoção exclusiva, a nova produção exclusiva do ICL, Máquina de Moer Reputações, que está sendo um tremendo sucesso. Já é a série mais assistida da nossa plataforma, lá do nosso ICL. Todo mundo está descobrindo as táticas da extrema-direita, que o Guga vai lá no Congresso para conversar com esse pessoal, para atacar sistematicamente a imagem pública de grandes personagens da nossa democracia. São 4 episódios que abordam a tentativa de destruição do legado da Maria da Penha, da Marielle Franco e do Paulo Freire. Vou mostrar para vocês rapidinho agora o teaser do nosso 4º episódio. Roda aí. Paulo Freire se tornou o maior alvo dos ataques de ódio dos extremistas. É preciso lembrar quem foi Paulo Freire e defender o legado de luta dele por um país mais justo. Não perca o episódio final de mais uma produção original ICL, Máquina de Moer Reputações. Paulo Freire, o homem que ensinava, vai mostrar por que um educador nordestino se tornou o bode expiatório do ódio da extrema-direita e como as histórias falsas que contam sobre ele favorecem aos poderosos. A mais nova série documental do ICL está disponível na íntegra, só para assinantes. Acesse icl.com.br e faça agora a sua assinatura. Está aí entrando pro ICL, pro Rolê ICL não. O Rolê ICL é o link que você faz para acessar. Você fala, tem que ter rolê mais longo. Vamos fazer mais longo quando vocês fizerem a inscrição de vocês. É roleicl.com.br para virar assinante aqui do nosso Instituto Conhecimento Liberta. E entrando pro ICL, você também assiste na íntegra a entrevista com a Maria da Penha, que a gente exibiu no domingo. E os assinantes têm acesso a mais de 250 conteúdos, as aulas abertas, os cursos, o encontro com o Renato Freitas, com o Domênico de Masi, com o Eduardo Marinho, com o Noam Chomsky. Então não fique de fora.
Participe, convide seus amiguinhos e seus familiares para fazer parte também. roleicl.com.br e com isso você vira assinante aqui e colabora também com a nossa existência. Então um beijinho, Guga Noblar, até segunda-feira. Valeu, Delu, que é nóis, segunda-feira, 11h30, estaremos aqui. Um beijo, bom fim de semana, curtam muito, aproveitem. Vocês não têm nada a temer, ao contrário dos bolsonaristas, então se divirtam, é nóis. Beijo, Vitinho, até segunda-feira. Beijo, Will. Ó, só pra mostrar, meu rosto é assim, ó. Isso, exatamente. Pedro Piracanjuba, Marcelo Romualdo, Clara Valentini, Eliane Eliali, Adriane Lopes, André Graziano, Arthur Pedretti, Lucimar Martins, Ereida, Proletários Digitais, Chaves Júnior e todo mundo que assiste esse programa. A gente volta aqui segunda-feira, estamos de volta. Beijo, tchau, fomos, acabou, chega. Olá, eu sou André Campedelli, professor do curso de Economia Básica do ICL. Estou aqui para te convidar para fazer esse curso que vai te ensinar os princípios básicos da economia. Tudo o que você precisa saber sobre macroeconomia, sobre microeconomia e os principais conceitos econômicos. Então venho aqui te convidar para você não ficar mais fora desse assunto tão importante para entendermos a realidade e a política brasileira. Então, eu te espero lá no curso. Vamos fazer juntos. Um abraço e até a próxima.